Amém, amém, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite aos queridos irmãos, boa noite também aos queridos que estão nas suas casas, estão nas suas residências, ou quem sabe assistindo esta live em uma outra oportunidade. Queremos expressar a alegria de tê-los conosco. Queremos também dizer que estamos felizes com aqueles que estão aqui, com aqueles que mesmo numa noite chuvosa como esta, vieram à casa do Senhor, estão aqui para glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos irmãos convidados? Amém, amém. Eu pedi à irmã Beleza para conversar ali com o irmão Paulo, eles estão ali computando, e a gente até o final do culto a gente passa uma parcial da nossa oferta para missões. Eu acredito que até o final do trabalho a gente passa para os irmãos, atualiza para os irmãos a oferta. Acreditamos, que veio uma quantidade resumida de pessoas hoje à noite, mas vamos cumprir o nosso alvo, vamos alcançar o nosso alvo. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus e vamos abrir para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós leremos o versículo de número 8, é o texto aonde nós estaremos meditando nessa noite com o título A Igreja em Missão. A Igreja em Missão. Atos, capítulo 1, e o verso de número 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. A igreja em missões é um tema extremamente desafiador. Eu estava lendo um livro hoje, inclusive o autor, comentarista do livro de Atos, ele deu o seguinte título para o livro, colocou Atos e colocou uma frase embaixo: uma igreja que se fez missões. Uma igreja que se fez missões. Então, a igreja de Jesus Cristo recebeu uma grande comissão para realizar aqui na terra. Para cumprir essa grande comissão, essa grande missão aqui na terra, a igreja, ela precisa ser possuidora de alguns elementos que são fundamentais para garantir o seu sucesso. Então, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, semear a palavra de Deus, que é uma responsabilidade da igreja. Jesus não comissionou nenhuma outra instituição, mas comissionou a sua igreja para que a mesma fizesse missão, para que a mesma anunciasse as boas novas. E nesse texto nós encontramos alguns elementos que a igreja precisa ter para que essa missão ela seja bem sucedida. Na abertura da nossa campanha de missões, eu preguei sobre vamos completar a missão. E a gente trouxe um pouco da responsabilidade que a igreja tem de fazer missões. No sermão de hoje, nós vamos entender um pouco sobre alguns elementos importantes que a igreja ela precisa ter para cumprir essa missão com êxito, essa missão bem sucedida. A primeira coisa que nós encontramos, olhando para esse texto, um texto que foi escrito pelo Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, dentro de um contexto
aonde Jesus havia sofrido na cruz, ele havia morrido, ele havia ressuscitado, e disse: vocês vão lá para Jerusalém, não saiam de lá, vocês não podem sair daquele local antes que eu desça sobre vocês o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja fica reunida, esperando esta promessa de Deus se cumprir na vida dele. Então, antes desse cumprimento, que aconteceu no dia de Pentecostes, quando aquela igreja, quando aqueles irmãos estavam reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo, e ali eles se tornaram aptos a sair e anunciar o Evangelho. Então, quando nós olhamos para esse texto, é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que eles iriam pelo mundo pregar o Evangelho. Eles estavam preocupados para saber quando era que Jesus voltaria, quando é que ele iria cumprir todas as coisas. Não, eu não quero que você, não está na capacidade de vocês, para vocês saberem o dia, a época que isso vai acontecer, não. Tão somente vocês façam isso. Então, aqui nesse texto, nós encontramos alguns elementos essenciais que a igreja precisa ter para cumprir missão com êxito e de maneira vitoriosa. A primeira delas, o primeiro grande elemento, a igreja, ela precisa de poder. O texto é muito claro. O versículo 8 que nós lemos, a parte A, diz assim: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É interessante que quando nós olhamos sobre esse elemento que a igreja precisa de poder, o que nós entendemos aqui é que esse poder que a igreja precisa ter é uma capacitação que vem externamente. Observe que o texto diz: mas recebereis poder. Esse poder que a igreja precisa ter para fazer missões não é um poder que ele recebe, não é um poder que a igreja recebe dela mesma, das suas capacidades, da sua habilidade. Não é um poder inato que possuímos. Jesus não está dizendo: vocês vão pregar o Evangelho baseado na eloquência de vocês, baseado no poder de convencimento de vocês. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês anunciem que eu sou Deus, que eu sou Salvador, e vocês façam isso se estribando em vocês. Ele disse: não, vocês receberão poder. Ou seja, este poder que veio para capacitar aqueles irmãos, para capacitar a igreja, é um poder que ele não veio de baixo, ele não veio do homem, não veio do poder político, não veio do poder do próprio grupo. O poder que a Igreja Batista ela recebeu de Deus para anunciar, eu já falei, né? O poder que vem de Deus, o poder que a igreja recebeu para pregar o Evangelho, não vem do presidente da Convenção Batista Brasileira, não vem do diretor de missões mundiais, não vem do pastor dessa igreja, não vem do nosso líder regional. Esse poder vem do alto, esse poder, na verdade, vem de Deus. A palavra poder, nesse texto, uma palavra grega que vem da mesma raiz da palavra dinamite, força, poder, que é aquele poder que tem a capacidade de destruir as estruturas mais sólidas. A palavra de Deus, o Santo Evangelho, ele tem poder para destruir o coração mais gelado, o coração mais duro, o coração mais rebelde diante de Deus. Então, a primeira coisa que queremos dizer é que a igreja, ela precisa de poder. Aquele mesmo poder de transformação que nós observamos também no livro de Atos, que aconteceu sobre a vida de Saulo, que era um perseguidor, que era um dos homens mais temíveis pela igreja. Depois que se converteu, se tornou o mais poderoso dos apóstolos, o mais poderoso missionário que nós tivemos no Novo Testamento. Então,
uma outra verdade sobre esse poder que a igreja precisa ter, nós queremos reforçar que esse poder, ele não veio de baixo, ele tem uma origem divina. É o poder que a igreja precisa para fazer missões, ela vem do céu, ela vem do Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Esta é uma grande verdade. Não podemos fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Atenção, hein? O Espírito Santo não é uma força inanimada que muita gente diz por aí. Não é uma energia. O Espírito Santo, ele é vida, ele é um ser pessoal, ele é divino, ele é poderoso, ele é irresistível, é o próprio Deus. Eu não vou ter tempo de falar nessa noite, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que converte o pecador, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção, é o Espírito Santo que nos transforma à imagem de Deus e nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá o poder de testemunhar. Não podemos fazer a obra de Deus confiados em nosso conhecimento e nem nos nossos métodos. Precisamos de poder, do poder do Espírito Santo do Senhor. Eu gostei dessa frase, diz assim: fazer a obra de Deus confiados em nós mesmos é o mesmo que tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. A gente não consegue. É por isso que a igreja precisa orar, pedindo a força, o poder de Deus, que Deus nos revista, que Deus nos capacite e que a gente anuncie o Evangelho. É importante saber disso, que Deus deu poder à igreja para pregar o Evangelho, não para que o homem se promova e se torne celebridade. Eu queria fechar este primeiro ponto, dizendo que o primeiro elemento que esse texto ele apresenta, que a igreja precisa para fazer missões, a igreja precisa de poder. Não é o poder do dinheiro. O que nós fizemos nessa noite aqui, você pode até estar dizendo assim: pastor, o senhor está se contradizendo. Como é que o senhor diz que a igreja precisa de poder e não precisa de dinheiro? O poder não está no dinheiro, se vocês fizeram hoje uma arrecadação de dinheiro para enviar para os missionários. É muito bem certo que os missionários, eles precisam comer, eles precisam pagar um aluguel, eles precisam pagar todo o investimento, precisam cuidar das suas famílias, e a Bíblia diz que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Esse dinheiro que nós enviamos para os campos missionários é para o sustento do missionário, mas o poder da mensagem, o poder que está na igreja, que foi transmitido pelo Senhor, dado pelo Senhor, é um poder que vem do alto, dado pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Em segundo lugar, depois eu chamo essa queridíssima aqui, tá bom. Então, o segundo elemento que a igreja precisa ter, para que ela possa continuar sendo uma igreja em missões, para que ela possa realizar a obra do Senhor com êxito, com sucesso, do jeito que o Senhor deixou, ela precisa, além de poder, o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, ela precisa ser fiel na sua mensagem. Ainda no versículo 8 diz assim: recebereis, o poder, o versículo todinho diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, a parte B aí agora: e sereis minhas testemunhas,
Eu fui aqui atrás esmiuçar sobre o conceito de testemunhas. Esse texto, quando Lucas escreve, traduzindo uma palavra do Senhor, esta palavra testemunha, ela é extraída de um contexto jurídico. Os irmãos sabem muito bem que quando acontece um crime, quando acontece tipo um julgamento, então é chamadas testemunhas, para que essas testemunhas, elas vão para aquele tribunal dizer o que elas viram e ouviram. Então, a noção da testemunha traz a ideia de alguém que viu alguma coisa e que de maneira fiel ele vai dizer o que ele viu ou ouviu. O que é que nós entendemos aqui, gente? É que a palavra testemunha está dizendo o seguinte: é que alguém, quando estiver no tribunal para falar a favor de alguém ou contra alguém, essa pessoa chamada pelo juiz, ela é obrigada, senão ela pode passar por prejuízos também jurídicos. Ela vai dizer assim, ela está lá e diz: eu me comprometo a dizer apenas a verdade, somente a verdade. Eu estou aqui para me dizer o que eu ouvi, o que eu vi. Eu não vou nem aumentar e também não vou diminuir. Então, quando Jesus diz assim: e vocês sereis minhas testemunhas, ou seja, vocês vão anunciar a minha palavra com fidelidade. Vocês não têm o direito de acrescentar nada à minha palavra e muito menos diminuir. Vocês devem ser fiéis àquilo que vocês ouviram. A igreja, para ela ser bem-sucedida na sua missão de anunciar o evangelho, ela precisa ser muito fiel à pregação do evangelho. O texto é claro, só é mais difícil a gente entender o sentido da palavra testemunho, mas ao mesmo tempo é fácil, é só você recorrer a um dicionário. Então, o que ele está dizendo era o seguinte: era que aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles apóstolos, eles receberiam poder de Deus e eles seriam testemunhas do nosso Senhor Jesus. Ou seja, eles iriam pregar uma palavra fiel, sem destoar, sem inventar, sem acrescentar nada. Então, uma igreja poderosa que recebe o poder de Deus e anuncia esse evangelho com fidelidade, com Cristo sendo a única esperança, esse evangelho ele é bem sucedido. Eu não poderia deixar de falar sobre um tipo de evangelho. Alguns pregadores, alguns comentaristas chegam até a usar a palavra híbrido, um evangelho misturado, um evangelho onde se acrescenta muito do homem, um evangelho que é pregado que muitas vezes mais parece uma palestra de psicologia, mais parece uma palestra de autoestima, uma palavra que venha elevar o meu ego, que venha elevar a minha autoestima, né? Do que mesmo a pregação do evangelho. É cheia de igrejas por aí que tem pregado um evangelho doce, que tem pregado um evangelho fácil, um evangelho das conquistas, um evangelho dos milagres, um evangelho dos determinismos, um evangelho das curas. Eu não estou dizendo que Jesus não cura e nem faz milagre, ele faz tudo isso, mas a essência do evangelho não é cura, a essência do evangelho não é milagre. Então a essência do evangelho é mostrar o homem perdido e Jesus como sendo a única esperança. É um evangelho que as pessoas dizem: vamos pregar um determinado evangelho para atrair as pessoas.
O importante é que as pessoas sejam atraídas. O importante é que a gente, nesse mundo de tanta concorrência, de tanta competição, eu preciso tirar uma foto e que na minha igreja tenha muita gente, porque o que vale a pena para nós é uma igreja que tenha muita gente, é uma igreja que esteja ofertando. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Jesus está muito mais interessado em uma igreja convertida, em uma igreja santa, em uma igreja missionária, do que simplesmente um ajuntamento de pessoas. Então, o segundo elemento de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja em missão, além dela precisar de poder do Espírito Santo, ela precisa de uma mensagem fiel, de uma mensagem bíblica. Nós sabemos que em alguns países, eu preciso dizer isso, nós sabemos que em alguns países, e muitos países, principalmente os países lá do Oriente, as pessoas não podem, por exemplo, os missionários da Igreja Batista e outros missionários, o camarada não pode sair com uma Bíblia debaixo do braço, chegar numa esquina, bater palmas, que nem esses artistas de rua, chamar a atenção, como a gente faz algumas vezes nos nossos retiros, nos nossos cultos relâmpagos. Eles não podem chegar numa cidade daquelas, chegar com a Bíblia debaixo do braço, entrar numa farmácia, entrar numa panificadora, entrar no mercado, convidar alguém, abrir a Bíblia e ali anunciar o Evangelho. Ele não pode alugar um prédio, fazer uma fachada bonita, colocar templo da Igreja Batista, ou simplesmente Igreja Batista, colocar alguns bancos, alguma caixinha de som, e fazer um convite e esperar as pessoas entrar à noite. Não é assim. Nós, muitas vezes, através de missões mundiais, nós mandamos médicos, nós mandamos professores, nós mandamos jogadores de futebol, nós mandamos enfermeiros, nós mandamos profissionais liberais. Essas pessoas chegam nesses países e elas vão trabalhar nessas funções. O médico vai consultar normalmente, o enfermeiro vai trabalhar nos hospitais fazendo o serviço dele. Nos momentos adequados, propícios, eles começam a pregar o Evangelho nas escondidas, eles começam a pregar o Evangelho. Nós temos muitas igrejas batistas pelo mundo afora, que não tem um templo, porque eles não podem dizer que são crentes, eles não podem dizer que, eles não podem nem se congregarem, eles se congregam muitas vezes nos cemitérios, nas cavernas, nos becos escuros. Eles muitas vezes se reúnem apenas de maneira online. Os governos não podem nem imaginar. Agora, a mensagem que é pregada é uma mensagem bíblica. As pessoas não são iludidas. Nós vivemos numa sociedade que é muito fácil as pessoas iludir as outras. Por mais que se combatam, né, as famosas fake news, é muita gente enganada com esses negócios. E o Evangelho, gente, tem que ser diferente. A mensagem do Evangelho tem de ser uma mensagem pura. A igreja precisa de uma mensagem fiel. Em terceiro e em último lugar, um outro elemento que a igreja ela precisa para fazer missões com êxito, com sucesso, com excelência, de forma sublime, além dela precisar de poder, dela precisar de ter uma mensagem fiel, ela precisa ter uma mensagem universal. Olha só, o final do versículo, ele diz: sereis minhas testemunhas, aí continua, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que é que nós podemos concluir? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, para aqueles homens, era a seguinte: olha,
vocês sabem, eu estou aqui parafraseando, vocês sabem que vocês, judeus, vocês odeiam os samaritanos. Os samaritanos odeiam vocês. Vocês sabem, vocês judeus, que parece que para vocês, só quem tem Deus é vocês. Parece que vocês são os queridinhos de Deus e acham que os outros povos não precisam ouvir o Evangelho. Eu quero dizer a vocês que a partir de agora, vocês não vão ser mais inimigos dos samaritanos, vocês vão ser agora bênção na vida dos samaritanos, vocês vão pregar o Evangelho aos samaritanos. Primeiro ele vai dizer assim, primeiro vocês preguem em casa, preguem em Jerusalém, depois preguem em toda a Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. O que é que nós entendemos aqui, meus irmãos? É que os horizontes para pregar o Evangelho são ampliados, os limites são dilatados. O projeto de Deus, depois do sacrifício de Jesus na cruz, agora alcançava todos os povos. Sabe o que era que um judeu, ele pensava, por exemplo, de um samaritano? Ele pensava a seguinte coisa, que os samaritanos, eles eram combustível para o fogo do inferno. Agora não, agora Jesus estava dizendo, vocês vão anunciar o Evangelho a essas pessoas, vocês vão anunciar o Evangelho aos samaritanos, vocês vão levar o Evangelho até os confins da terra. Uma igreja que ela é cheia do poder de Deus, uma igreja que prega uma mensagem fiel, ela é uma igreja que ela derruba os muros dos preconceitos, do radicalismo, os muros culturais, os muros raciais, os muros religiosos, agora todos são alcançados por essa graça maravilhosa de Deus. Eu achei legal essa frase. Para uma pessoa que reivindica ser cheia do Espírito Santo e, apesar disso, não está vitalmente preocupada com missões do mundo, é equivalente a negar a sua profissão de fé. Negar a sua profissão de fé. E é interessante que o texto vai dizer que essa mensagem universal para todos os povos, para todas as etnias, não simplesmente para um grupo, essa mensagem ela deveria começar por Jerusalém, o local onde eles estavam. A igreja de Jerusalém, depois disso, ela impactou o mundo, gente. Uma igreja extremamente poderosa. Então ele diz, vocês comecem por Jerusalém, comece fazendo o dever de casa, comece logo de casa, depois vocês vão alargando isso, depois o Evangelho vai chegar nos outros lugares, depois o Evangelho vai chegar na Europa, depois o Evangelho vai chegar na América, depois o Evangelho vai chegar na Oceania, mas vocês começam a pregar de casa, começam a pregar logo no quintal de casa. Meus irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, é que uma igreja, que ela negligencia a pregação do Evangelho para aqueles que estão próximos dela, ela está negando esse chamado de Deus. Deixa eu ver se eu sou mais claro. Uma pessoa que diz que tem um chamado de Deus para pregar o Evangelho na Europa, eu acredito que o principal teste dessa vocação dessa pessoa é ela se preocupar primeiro com aqueles que moram perto da sua casa, com aqueles que moram na sua rua, com aqueles que moram na sua vizinhança, com aqueles da sua família, com aqueles que moram dentro das suas próprias casas. Que tipo de chamado missionário é esse? Que o camarada tem um chamado para ir para a Europa e não tem um chamado para pregar para a sua família. Eu gostei desse comentário, quando o autor ele disse assim, o melhor teste de vocação é o zelo espiritual pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Dificilmente seremos uma bênção para os outros povos
se negligenciarmos aqueles que estão na próxima esquina, na minha rua e ainda na minha própria casa. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela começa na sua Jerusalém, na sua casa, atravessa as fronteiras, ela chega na sua Judéia, no seu estado, chega até Samaria, talvez em outros estados, em outros países e até os confins da terra. Eu não estou dizendo que uma pessoa não deve alimentar no seu coração o desejo de fazer missões transculturais, não é isso. Agora, é meio que, sei lá, meio que dicotômico, uma pessoa se preocupar com missões lá fora e não se preocupar com as missões aqui dentro. O que nós estamos fazendo aqui hoje é orar, é contribuir por missões mundiais. Daqui a pouco nós estaremos orando, estaremos contribuindo para missões estaduais no nosso estado. Daqui a pouco, ainda este ano, nós estaremos orando, estaremos contribuindo para todos os missionários que estão no território brasileiro. E durante o ano todinho, essa igreja, durante a semana, no seu local de trabalho, nas suas casas, na sua escola, nas universidades, nas ruas de Apodi, nós estaremos fazendo missões locais aqui na nossa cidade. É um desafio da igreja fazer isso. Concluindo, meus irmãos, uma igreja em missões é uma igreja obediente à ordem de Jesus, uma igreja que recebe poder do alto, que prega uma mensagem fiel e uma mensagem universal. Que Deus abençoe esta igreja.